Boa noite, eu não sei quem é que vai entrar agora nesta live, né? Hoje eu vim fazer essa live no domingo à noite, né? Pra gente ver também a audiência, qual será o melhor horário, se é o horário da manhã, se é o horário da tarde. Deixa aí nos comentários qual é o horário melhor e a gente vai ver o horário que a gente vai alcançando mais pessoas, né? Hoje é domingo, geralmente as pessoas estão domingo em outras atividades, mas estão nas igrejas, muitos vão à igreja, né? Mas nós vamos fazer essa live agora à noite para a gente ver como é que vem a audiência, para ver se vai aparecer mais pessoas, né? Que queiram ouvir, que queiram aprender sobre a palavra de Deus, né? Nós estamos estudando o livro de Daniel. Eu já fiz 3 lives, o capítulo 1 de Daniel, o capítulo 2 e o capítulo 3. E hoje eu vou fazer o capítulo 4 de Daniel, né? Eu vou ler o versículo por versículo, que é assim que eu estou fazendo, e depois eu vou explicando cada versículo o seu sentido, né? Como eu disse no início do primeiro capítulo, Daniel é um livro profético, né? Profecias, parte delas já se cumpriram, né? E se cumpriram, mas também falta se cumprir a última parte dessa profecia, né? Mas também, além de ser um livro profético, é um livro que conta uma história de um rei, né? Que conta a história do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Que vai a Jerusalém para trazer cativo o povo de lá, pela desobediência do rei Jeoaquim, né? Que não estava a pagar os impostos ao rei, e o rei resolve assim se apossar da cidade de Jerusalém e trazer cativos o povo de lá para a Babilônia, né? E aí vai se desenvolvendo a história dos 3 jovens, aliás, dos 4 jovens, Daniel e seus amigos, né? Que em meio a toda essa turbulência, toda essa situação, eram jovens que vinham de vamos dizer assim, de um patamar social em Jerusalém mais alto. Eram pessoas que tinham estudo, né? Então, foram escolhidos pelo rei para o servir lá no palácio do rei. Em meio a tudo isso, Daniel e seus amigos continuaram fiéis a Deus, mesmo diante das exigências, das tentativas, né, do rei Nabucodonosor de transformar esses jovens em adoradores do paganismo, né? Foi isso que Nabucodonosor tentou colocar nesse jovem a crença pagã de Babilônia, né? Foi isso que ele tentou, mas ele não conseguiu porque Daniel e seus amigos continuaram fiéis ao verdadeiro Deus, né? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Daniel, né? Nós já estudamos 3 capítulos e vamos continuar hoje no capítulo 4 do livro de Daniel. E também queria pedir para vocês curtir, para vocês comentarem, né? Porque isso, infelizmente, nós necessitamos da audiência, né, das redes sociais para que hoje, até para nós gravarmos, né, a gente precisa de ter audiência, porque se nós não tivermos audiência, hoje eles já estão cortando os diretos, né, eu já tive meus diretos no Instagram cortado por falta de audiência. Então, comenta, curte, se torna meu seguidor, né, que tudo isso vai ajudar na
propagação da palavra de Deus, né? Porque é tão simples, é só uma simples curtida, um comentário, você se tornar seguidor, né, do meu TikTok, e assim você vai estar ajudando na propagação da palavra de Deus, né? E hoje aqui nós temos já várias pessoas assistindo, sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Eliane Batista, eu às vezes esqueço, sabe, gente, de dizer o meu nome, pronto, de me apresentar, né, que eu tenho que me apresentar. Meu nome é Eliane Batista, os meus conteúdos realmente voltados para a pregação do Evangelho. Fica aqui quem quiser, né, mas aqueles que ficarem, por mais pouco que sejam, se torna meu seguidor, curte, comenta, que isso vai ajudar realmente na divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus, que isso é o que é o mais importante. Eu não quero nenhuma honra para mim. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Então, no capítulo de Daniel, no capítulo 4, né, de Daniel, é um dos mais impressionantes capítulos do livro de Daniel, né, e da Bíblia, e da própria Bíblia, porque é contado pelo próprio rei Nabucodonosor, né, gente? Quer dizer, um rei pagão que depois, né, a gente vai ver no desenrolar, né, depois o que é que ele vai se tornar, né? Então, o capítulo 4 de Daniel é um dos mais impressionantes da Bíblia, porque é contado pelo próprio rei Nabucodonosor, né? O homem mais poderoso da terra naquele tempo, né? Que reconhece a soberania de Deus após ser humilhado, né? Então, Deus, ele quer salvar a todos, sem exceção, ricos e pobres, né? Pretos, brancos, de todas as denominações religiosas, Deus quer salvar a todos, né? Desde que todos esses, né, ao ouvir a palavra de Deus, se voltem, né, e creiam, como Nabucodonosor, depois de passar pelo sofrimento que passou, e reconhecer que Deus era o verdadeiro Deus e que a soberania não pertencia a ele, rei terreno, mas ao grande rei todo-poderoso, que é o nosso Deus, né? Então, depois disso, o homem mais poderoso daquele tempo reconhece a soberania de Deus, né? Após passar por grande humilhação, né? É um testemunho pessoal de como Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, né? Porque depois de tudo, ele, ao reconhecer com humildade a soberania de Deus, né? Deus permite que ele testemunhe sobre ele, né? Então, no 4º capítulo de Daniel, que tem como tema a humilhação e restauração de Nabucodonosor, né? Dos versos 1 ao 3, Nabucodonosor, rei a todos os povos, isso ele começa escrevendo o 4º capítulo de Daniel, ele próprio, Nabucodonosor, se apresenta, né? Rei a todos os povos. Paz vos seja multiplicada, né? Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Gente, que coisa maravilhosa, né? Um rei reconhecer a soberania de Deus, né? Um rei que, ao passar por toda aquela humilhação, finalmente chegou à conclusão que realmente Deus era digno de toda a honra e de toda a glória, né? Então ele resolve escrever esse capítulo, né? Então o capítulo começa com uma carta pública do rei testemunhando o que Deus fez, né? O homem antes arrogante agora glorifica o Deus do céu,
né? Eu adoro essa frase, o Deus do céu. Ele reconhece seu reino, né? Que o seu reino é eterno e o seu domínio é de geração em geração, né? Agora vamos para os capítulos 4 e 5 do capítulo 4 de Daniel. Então, eu, Nabucodonosor, estava em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, né? Isso é lá no início do livro. E o rei estava tranquilo, confortável e autossuficiente, né? Ainda estava lá com toda a sua arrogância e tudo. Mas Deus perturba a falsa paz, né? A falsa paz que muitas vezes as pessoas acham que o dinheiro, que o poder traz paz e nada disso traz paz, né? Nada sem Deus traz paz, né? Então, mas Deus perturba a falsa paz dos soberbos para levá-los ao arrependimento, né? Então, nos versículos 6 e 7, ele chama novamente os magos e sábios da Babilônia para interpretar o sonho, mas nenhum consegue, né? Mais uma vez, a sabedoria humana falha, né? O orgulho sempre tenta resolver espiritualmente as coisas sem Deus, né? Que é o que a gente vê ao longo da história da Bíblia, né? Muitos dos homens tentando resolver os problemas sem Deus. E hoje, no nosso tempo, não é diferente, né? No versículo 8 e 9, Daniel entra em quem está o Espírito dos deuses santos, e o rei confia nele para revelar o significado. Isso no versículo 8 e 9 do capítulo 4 de Daniel, ele entra, né? E em quem está o Espírito dos deuses santos, e o rei confia nele para revelar o significado. Mesmo os poderosos reconhecem algo diferente na vida de quem tem o Espírito de Deus. A presença do Espírito em nós fala mais alto do que as palavras. Gente, isso é uma grande verdade. Nós podemos estar... Eu já vivi essa experiência, eu já trabalhei com um homem muito poderoso, um homem que tinha muito dinheiro, né? E esse homem, muitas vezes, ele dizia para mim que existia algo diferente em mim. Eu transmitia algo que ele não tinha encontrado em mais ninguém, que eu vinha de que eu era pobre, né? Mas eu transmitia algo que ele achava que não vinha só de mim. Ele sentia isso, né? Então, a mesma coisa aconteceu com o rei, né? Quando ele viu Daniel, ele sentiu e viu que Daniel não era uma pessoa qualquer, não era um homem qualquer, não era um rapazinho qualquer, era alguém especial, porque ele transmitia a presença de Deus nele, né? E é isso que nós temos que fazer, testemunhar do amor de Deus, da presença de Deus em nós, né? Então, a presença do Espírito Santo em nós fala mais alto do que as palavras, né? Então, esse é o resumo do versículo 8 e 9 de Daniel, né? Então, no versículo 10 ao 12, o sonho, uma grande árvore, que ele depois tem outro sonho, além do sonho da estátua, né? Uma grande árvore no meio da terra que crescia e se tornava enorme, alcançando o céu, dava frutos e abrigava aves e animais, né? Então, a árvore representa Nabucodonosor e seu império, forte, frutífero e visível em toda a terra. Mas todo poder humano é passageiro, né? Deus estava sempre através dos sonhos, fazendo revelações àquele rei de quem de fato mandava, de quem de fato governava tudo neste mundo, né?
Mas Nabucodonosor, com o seu orgulho, com a sua prepotência, achava que era ele, né? Que era o bambambam, que era a última cocada do pacote, né? Como se diz. Mas não, quem mandava, Deus estava sempre mostrando para ele que quem governava era Deus. E hoje, nos nossos tempos, não é diferente, nem em relação aos arrogantes, né, que estão aí achando que eles são a última cocada do pacote, mas Deus está sempre dizendo a esses homens teimosos, orgulhosos, que quem governa é Deus, né? Então, a árvore representava o seu império forte e frutífero, visível em toda a terra, mas todo poder humano é passageiro, gente. Tudo é passageiro nessa terra, né? Inclusive o poder, né? Então, depois no versículo 13 ao 15, um vigilante, um anjo, desce do céu e ordena que a árvore seja cortada, deixando apenas o tronco e as raízes presas com correntes de ferro. Deus decreta a queda do rei, mas preserva a raiz, né? Sinal de que haverá restauração, né? Então, o julgamento de Deus sempre tem propósito de correção, não de destruição. Vamos lembrar disso, ó. O julgamento de Deus sempre tem propósito de correção, não de destruição, gente, né? Deus nunca quer destruir ninguém. Deus quer restaurar pessoas. Todos os dias Deus quer restaurar pessoas, seres humanos, sejam eles de que classe social pertençam, de que raça seja, de que denominação religiosa seja. Deus quer restaurar pessoas, seres humanos, né? E por isso que às vezes ele vai lapidando, né? Vai tirando, vai fazendo aqui, fazendo ali, permitindo isso, permitindo aquilo, mas deixando a raiz para que essa raiz seja transformada, seja lapidada, né? Então, no versículo 16 de Daniel 4, né, diz: seja mudado o seu coração de homem e seja lhe dado coração de animal, né? E passem sobre ele 7 tempos, né? Então Deus vai permitir que Nabucodonosor, né, que era um homem, se transforme, tenha um coração de animal e passe sobre ele 7 tempos, 7 anos, né? Então Nabucodonosor perderia a razão, né? Viveria como um animal, né? Então, por 7 anos, o orgulho tira o homem da humanidade. A soberba desumaniza, né? Mas lembremos, Deus não quer destruir, Deus quer restaurar. No versículo 17, para que saibam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, né? Para que saibam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Este é o tema central do capítulo e de todo o livro de Daniel. Lembremos que Deus não quer destruir, Deus quer restaurar, e por isso que esse é o tema central do capítulo de todo o livro de Daniel. Deus governa sobre todos os reinos da terra. Nenhum pode ser humano, nenhum poder humano existe fora da permissão de Deus. Nenhum poder dado sobre o céu, sobre a terra, né,
não é dado sem que seja dado pela permissão de Deus, né? Se os poderosos entendessem isso, né? Se obedecessem, entendessem que não são eles que mandam, que não é a eles que eles têm que obedecer, mas sim obedecer às ordens de Deus, obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade, né? Então Deus governa sobre todos os reinos da terra. Nenhum poder humano existe fora da sua permissão. Depois vamos para o capítulo 18 e 19. Daniel fica atônito ao ouvir o sonho, pois entende que é um juízo severo contra o rei, mas fala com respeito e verdade, né? Muitas vezes nós, ao nos depararmos, né? Desculpem aí que meu pé bateu aqui. Muitas vezes nós, quando estamos perante esses poderosos, né? Arrogantes, prepotentes, né? A gente quer desabafar a nossa revolta, a nossa indignação, mas nós podemos. Mas como Daniel, temos que ter respeito, temos que falar com respeito, temos que ter sabedoria para saber falar com tais pessoas. Porque se eu me revolto, se eu faço exatamente aquilo que eles fazem, estou me comparando, estou me igualando. E quando nós somos de Deus, não é assim que nós devemos agir. E sim devemos agir como Daniel, que agiu sempre com respeito ao rei. Por quê? Porque toda autoridade é dada por Deus. Mesmo aqueles a quem nós não gostamos, mesmo aqueles que estão no poder fazendo tanta maldade, é permissão de Deus. Deus quer assim? Não. Não é que Deus dá permissão para eles agirem assim. Eles é que não obedecem à vontade de Deus e nem a autoridade, não reconhece a autoridade de Deus dada aos homens. Mas nós devemos agir um dia quando nos colocarmos diante dessas pessoas com respeito, não a eles, mas a Deus. Assim como Daniel, porque Daniel respeitava que aquela autoridade de Nabucodonosor era dada por Deus. Então Daniel explica. Então, mesmo diante da verdade difícil, Daniel não esconde a mensagem de Deus. O servo de Deus fala com coragem, mas também com amor, né? Com amor. Porque se o propósito de Deus é restaurar a quem abre a porta do seu coração e deixa ele entrar, como aquele homem, com toda a sua arrogância, estava deixando, estava permitindo, né? Então, se Daniel fosse agir como nós humanamente queremos agir, como quando nós queremos agir da nossa maneira, né? Daniel iria, assim, além de não obedecer a Deus, iria perder a oportunidade de fazer com que o Espírito Santo de Deus atuasse no coração daquele rei, né? Então Daniel explica o sonho, isso no versículo 20 ao 26. Daniel explica o sonho. A árvore é o rei, e ele será afastado dos homens e viverá entre os animais até reconhecer que Deus é soberano. Porém, o tronco com raízes mostra que o reino será restaurado quando ele se humilhar. E esse aqui é outro grande exemplo para nós. Quantas coisas que Deus permite nas nossas vidas para nos lapidar, para nos transformar, para trazermos a nós a verdade da vontade dele para cada um de nós, né?
Quantas vezes nós passamos por desertos na nossa vida porque Deus quer nos restaurar. Então, da mesma forma que foi na vida do rei Nabucodonosor, onde ele passou 7 anos vivendo e se comportando como um animal, para ser lapidado, para ser transformado por Deus, Deus também tem chamado, tem permitido muitas coisas na minha vida, na sua vida, exatamente para isso, para que Ele possa cada vez mais adentrar o seu coração e lapidar o diamante que existe cá dentro de cada um de nós, né? Então, Daniel explica o sonho, né? A árvore é o rei, ele será afastado dos homens e viverá entre os animais até reconhecer que Deus é soberano. Porém, o trono com raízes mostra que o reino será restaurado quando ele se humilhar, né? Então, Deus disciplina para corrigir, não destruir, né? Embora os homens pensem, muitas vezes as pessoas quando não têm Deus, quando estão afastadas de Deus, quando estão revoltadas com Deus, pensam que Deus as quer destruir. E não, Deus às vezes permite para transformar, para construir e não destruir. A restauração vem depois da humilhação e arrependimento, né? Então, no versículo 27, portanto, ó rei, diz Daniel, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados com justiça e às tuas iniquidades, mostrando misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Quer dizer, Deus queria tão pouco. É tão pouco que Deus pede, né? E às vezes muitas pessoas com o seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua prepotência, maltrata pessoas. Isso acontece todos os dias no nosso dia a dia, né? Coisas que às vezes nós podemos evitar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos colegas de trabalho, na escola, com os nossos colegas de escola, com o nosso vizinho, né? Que nós poderíamos exatamente deixar aquela arrogância, aquela prepotência, achar que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, por isso ou por aquilo, e Deus só pede tão pouco, né? Deus só queria que o rei se arrependesse, que o rei tivesse misericórdia dos que sofrem, dos pobres, dos doentes, né? E assim talvez prolongue a tua tranquilidade. Daniel aconselha o rei ao arrependimento, fazer o bem, ser justo e misericordioso. E isso não vale só para o rei, vale para mim e vale para cada um de vocês que passarem por aqui, aí no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, por onde você anda. Em vez de fazer o mal, faça o bem. Tenha misericórdia dos que sofrem, dos que estão aí a passar tanto sofrimento nesta terra, das enchentes, dos que estão aí a morrer por consequência do pecado, dos que estão aí no mundo das drogas, dos que estão aí passando 1001 situações que muitas vezes a gente nem sequer imagina. E Deus só pede que nós tenhamos misericórdia. Assim como ele pediu ao rei Nabucodonosor. Então Daniel aconselha ao rei o arrependimento. E eu também aconselho a mim e a cada um de vocês, se arrependam. Porque Deus quer restaurar. Deus quer transformar, Deus quer mudar,
Deus precisa que você reconheça a soberania de Deus, para que Ele possa trabalhar na sua vida, assim como Ele trabalhou na vida desse rei. Então, Deus sempre oferece uma chance antes do juízo. Gente, isso é para os nossos dias, isso é para todos os tempos. Deus sempre oferece uma chance antes do juízo. Se você pegar a Bíblia e se você examinar a Bíblia, você vai ver isso ao longo de toda a história da Bíblia, de toda a história da humanidade. Deus sempre está chamando a cada um de nós antes do juízo, antes da sentença. E hoje não é diferente. Nesse tempo que nós estamos a viver, que está muito próximo de Jesus voltar, Jesus está chamando cada um a se arrepender, cada um a buscar mudança de vida, cada um a se transformar antes do juízo, antes da segunda vinda de Jesus, assim como foi com esse rei. Então, nos versos 28 e 30, 12 meses depois, 12 meses se passaram, O rei passeava no palácio e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Pergunta o rei, Então, novamente, o velho homem dentro de Nabucodonosor, o orgulho, a prepotência, a glória, o orgulho retorna. Ele atribui a glória a si mesmo. Mesmo depois de passar todos aqueles tempos ali no deserto, e ainda continuou lá, o velho homem, com arrogância, com a prepotência, achando que ele é que era dono de toda aquela glória, e não Deus. Quantas vezes nós também fazemos isso, Não é só os poderosos, não é só os que governam, é cada um de nós. Então, o orgulho espiritual é o pecado que mais cega o coração humano. O orgulho espiritual, é o pecado que mais cega, que mais afasta o homem de Deus. No versículo 31 ao 33. Enquanto o rei ainda falava, uma voz do céu declara o juízo. Enquanto o rei ainda falava, uma voz do céu declara o juízo. Passou de ti o reino, ele é expulso e vive como animal, comendo erva até que reconheça Deus. Então, volta novamente, a mesma situação. Volta a viver como animal, até que reconheça Deus. E quantos por aí Deus dá uma chance, Deus dá tanta chance a gente, tantas oportunidades da gente se voltar para Ele. Às vezes a gente está passando por um sofrimento. Ó Senhor, me ajuda, ó Senhor isso, ó Senhor aquilo. Depois que passou, lá a gente volta a fazer tudo errado de novo. É diferente do rei? Não. Porque infelizmente o ser humano muitas vezes só busca Deus na hora da necessidade, na hora que estão passando ali pelos perrengues da vida, Aí se lembra que Deus existe. Depois que tá tudo bem, esquece de Deus, aí começa tudo de novo. Foi diferente do rei. Então, cumpre-se a palavra profética, Deus sabe humilhar quem se exalta. Quando o homem se comporta como Deus minúsculo,
o Deus com D maiúsculo faz lembrar que é pó, que ele não é Deus, né? Que não é ele quem governa, mas sim o Deus Criador. Nós somos criaturas, fomos criados. E Deus é o Criador, é o mantenedor. Então, no versículo 34, mas ao fim dos dias lembre que ele que começa contando o capítulo 4 de Daniel, né? E isso é ele que está aqui relatando a própria situação que ele passou, né? Então, mas ao fim dos dias, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento e bendisse o Altíssimo, né? Então, passado um tempo, o fim dos dias, né, que ele teria que cumprir até ele entender que ele não mandava em nada, que a soberania não pertencia a ele, mas pertence ao Deus do céu, ao Deus Criador, ao Deus misericordioso, ao Deus que todo dia está me chamando a mim e a ti para se voltar para Ele, para buscá-lo, para reconhecer que nós não somos nada, que nós somos pó, e que Ele é o Criador, e que Ele é o nosso mantenedor, e que é Ele quem governa, não somos nós. Todos os dias Ele está te chamando. Todos os dias Ele está batendo na porta do coração de cada um de nós, nos chamando para que nós nos arrependamos, para que nós reconheçamos a soberania dEle. Então, mas ao fim dos dias Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento e bendisse o Altíssimo. O arrependimento começa quando olhamos novamente para o céu. Quando olhamos novamente para o céu. Quando realmente reconhecemos que quem manda, quem é soberano, não sou eu, mas Deus, né? Então, o rei levanta os olhos, símbolo de humildade e rendição. Deus restaura sua razão e sua honra. Então, Deus não quer destruir, Deus quer construir, Deus quer refazer. Às vezes, Ele nos leva lá no fundo do poço para que nós reconheçamos quem manda. Mas depois, quando nós reconhecemos, Ele restaura. Assim como foi com Nabucodonosor, assim como foi com Jó, assim como tem sido na vida de muitos ao longo da história. Deus restaura. No versículo 35 ao 36 do capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor confessa: todos os habitantes da terra são considerados nada diante de Deus. O rei entendeu que nenhum de nós somos nada diante de Deus. Nada, nós não somos nada diante de Deus. E então, Ele faz conforme a sua vontade. Por isso que Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, disse: seja feita a tua vontade, a vontade do Pai dele. O próprio Jesus nunca disse: faça a minha vontade. Ele disse: faça a vontade do meu Pai. Porque ele também reconhecia a soberania do Pai dele, de Deus. Então agora o rei reconhece que Deus é o verdadeiro rei. A glória que antes era do homem agora pertence a Deus. Ele reconhece.
E é isso que nós precisamos urgentemente reconhecer. Que quem manda neste mundo não somos nós, não são os poderosos que estão aí, que a minha vida não depende dos poderosos, não depende quem está na presidência, não depende quem está no governando, não depende somente de Deus. Deus é soberano. E a soberania de Deus vai recair sobre aqueles que reconhecerem a sua soberania. E é isso que Nabucodonosor reconheceu, que a glória que antes era do homem agora pertence a Deus, que ele reconheceu que ele não era nada. Nós não somos nada. Então, no versículo 37 do capítulo 4 de Daniel: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, e os que andam na soberba ele pode humilhar. Então, o capítulo termina com o rei adorando ao Deus vivo, de arrogante a adorador. Essa é a transformação que só o Altíssimo pode fazer na vida desse rei, fez, pode fazer na minha vida, pode fazer na vida de cada um de vocês que passarem aqui por esta live. Daqueles que, quando ele bater na porta do seu coração, e quem bate na porta do coração é o Espírito Santo de Deus pedindo para você abrir, deixando ele entrar para transformar a sua vida. Mas você precisa deixar ele entrar e fazer morada, ele transformar, ele reconstruir o velho homem que existe dentro de cada um de nós. E isso é todos os dias da nossa vida, mesmo depois que nós reconhecemos, como foi na vida desse rei, que reconheceu essa soberania. Mas essa reconstrução vai acontecer dia a dia, eu matando o velho homem todo dia que existe em mim, nas minhas más atitudes, na minha arrogância, na minha prepotência, na minha falta de tempo para buscar a Deus, a minha falta de reconhecimento da soberania de Deus. Mas Deus só entra no coração que deixa ele entrar. Deus não força ninguém a nada. Ele nos deu o livre-arbítrio. E se você der essa livre passagem para Deus, Ele vai transformar a tua vida, vai reconstruir, esteja você onde você estiver, em que situação que você estiver, Ele vai reconstruir, como foi na vida de Nabucodonosor. Então, quais são as lições que nós hoje tiramos desse capítulo 4 de Daniel? Maravilhoso, abençoado, um relato maravilhoso, belíssimo desse rei que reconhece que quem governava não era ele, mas sim Deus, o Deus do céu. Deus governa sobre todos os reinos da terra. Deus governa Trump, Deus governa Putin, Deus governa todos os reinos desta terra. Todas essas governanças estão sob o controle de Deus. O orgulho é o maior inimigo da comunhão com Deus. O orgulho é o maior inimigo da comunhão com Deus, por isso que diz que os orgulhosos não entrarão no reino de Deus. Porque o orgulho é tão grande que nunca vai reconhecer quem é que manda, quem é o soberano das nossas vidas, né? A disciplina divina é a expressão de amor e propósito de restauração. Temos que ser pessoas disciplinadas. Temos que deixar Deus nos disciplinar para que Ele possa nos restaurar. A verdadeira grandeza está em reconhecer a soberania de Deus. A verdadeira grandeza está em reconhecer
a soberania de Deus. E o último ponto é, quando olhamos para o céu, a razão e a paz voltam ao coração. Quando olhamos para Deus, a paz vem ao nosso encontro. Nós mesmo, mediante as guerras, tudo que está acontecendo de ruim nesse mundo, nós temos paz em Deus, porque Ele é a verdadeira paz. Ele é a verdadeira paz. Deus é a verdadeira paz da minha vida e da tua vida. Então, que hoje você possa refletir nessa mensagem e que você, assim como esse rei, reconheça quem é soberano. E que esse Deus soberano possa, assim como o rei Nabucodonosor se convenceu e deixou ele atuar na vida dele, você também permita que esse Deus soberano atue na sua vida. E como eu disse, essa história foi para esse rei, essas profecias foram para esse rei, mas também é para cada um de nós. Jesus está voltando, meu povo. Jesus está voltando. Mas Ele não quer, não está voltando para destruir, mas para construir. Para construir. Então hoje faça uma reflexão e pense. Quem é que vai ser soberano na sua vida? Deus? Ou tudo o resto aí que você vive, as ilusões da vida? Quem é que vai ser o soberano da sua vida? Então eu deixo vocês com essa reflexão, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração de cada um dos que por aqui passarem e assistirem esta live. E que quando Jesus tocar na porta do seu coração, você possa deixar Ele fazer morada e transformar cada um de vocês e a mim também. Amém.